Muito bom dia, começa a partir de agora o Ativa nas eleições 2020. Agora são 9 horas e 46 minutos no Rio e hoje a gente vai receber o 5º candidato a ser entrevistado aqui nos estúdios da Rádio Ativa, aqui direto de Duque de Caxias, no estúdio 2. A Rádio Ativa fazendo a cobertura das eleições, dando a palavra para que os candidatos venham até aqui os estúdios e aí fale da sua plataforma, né, do que pretende fazer caso seja eleito aqui em Duque de Caxias. E hoje vamos estar recebendo o candidato a prefeito, Dica, né? Ele que já está aqui nas instalações da Rádio Ativa, no nosso estúdio, e já vamos ter a entrevista com o candidato Dica. Aqui no estúdio com a gente, o Glauco Rangel, o jornalista Glauco Rangel. Bom dia, Glauco Rangel. Bom dia, Roberto Oliveira, e bom dia também, amigos ouvintes do programa Ativa nas Eleições 2020. Estamos agora, né, começando mais uma edição, mais um programa Ativa nas Eleições 2020, que é voltado, né, para informar os nossos ouvintes, para informar os eleitores a respeito das eleições que já estão se aproximando, né, Roberto? O primeiro turno das eleições municipais vai acontecer no próximo dia 15 de novembro. E como você acabou de falar, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, nós vamos estar entrevistando mais um candidato a prefeito de Duque de Caxias. É o Dica, que já está aqui, né? Na sede da Rádio Ativa. O Dica acabou de chegar e daqui a pouquinho vai estar aqui ao nosso lado, na bancada da Rádio Ativa, para também ter a honra, né? Para também conceder, né, a sua entrevista, né? Para também responder as nossas perguntas e falar sobre o seu plano de governo para Duque de Caxias. Portanto, você, amigo ouvinte, você eleitor de Duque de Caxias, pode enviar a sua pergunta para o Dica, que daqui a pouco vai estar aqui ao nosso lado para conceder a sua entrevista e falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias. Muito bem, ouvintes, eu convido você a partir de agora a ouvir a Rádio Ativa através do nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo no Google Play. Lá você entra lá no Google Play e baixa o aplicativo da Rádio Ativa, ouve a programação da Rádio Ativa no Brasil e no mundo. Também para ouvir a rádio no Rádio Ativa 98,7 e também no nosso site. Você pode acompanhar no nosso site radioativa.net, né, acompanhar toda essa entrevista, né, na íntegra, do começo ao fim, né, também, Glauco, nossa entrevista está sendo gravada infelizmente, aquele problema de internet acontece. E aí a gente vai gravar para que, caso ocorra alguma queda, a gente ter o vídeo todo gravado e aí a gente depois postar logo assim que a gente terminar a live, tá certo? Exatamente, Roberto. É muito importante utilizar todos os recursos, né, para garantir aí que a informação, né, para garantir que esse programa, né, também chegue, né, com toda a qualidade possível, chegue com a melhor qualidade possível aos nossos ouvintes e, sobretudo, aos eleitores de Duque de Caxias. Então, daqui a pouquinho, o candidato do PL a prefeito de Duque de Caxias, Dica, vai estar aqui ao nosso lado para também conceder a sua entrevista. Muito bem, você tem uma informação no TRE para passar para a gente aí, Glauco? Exatamente, Roberto. De forma inédita, tecnologia permite a sintetização de voz, que a sintetização de voz seja utilizada nas eleições 2020, ou seja, nas eleições 2020, pela primeira vez, os eleitores com deficiência visual poderão ouvir o nome do candidato após digitar o seu número na urna eletrônica. Trata-se do recurso de sintetização de voz, tecnologia que transforma texto em som e realiza a leitura do conteúdo escrito em documento, por exemplo. Então, mais uma novidade, né, Roberto? Então, no programa passado nós já havíamos informado, né, que pessoas com mais de 60 anos, que os eleitores com mais de 60 anos terão prioridade no horário de votação, né? Sim. O horário das 7 às 10 da manhã, no dia da eleição, será prioritário para os eleitores
com idade a partir de 60 anos. E agora o TRE também anuncia essa novidade, ou seja, eleitores com deficiência visual, após digitarem o número do candidato em quem eles irão votar, eles irão ouvir o nome do candidato. Isso é muito bom, né, Roberto? Sim, com certeza, né, Glauco? Porque isso aí é geralmente para pessoas que têm deficiência, né? Exatamente. E é importante porque eles vão ouvir o som e através do som eles vão assimilar, né, em qual candidato que eles vão votar. Então é importantíssimo. Eu acho que o TRE faz isso para facilitar a vida das pessoas que têm portadores de deficiência, e é muito bom, é importantíssimo. Parabéns aí ao TRE que está fazendo um belíssimo trabalho. Exatamente. E aí, para utilizar a novidade, o eleitor com deficiência visual precisa informar o mesário sobre o seu problema, sobre a sua deficiência, né, para que seja habilitado o recurso e para que seja entregue, para que sejam entregues fones de ouvido que serão necessários para garantir o sigilo do voto. Entendeu? Então, assim, o eleitor com deficiência visual, né, ele, ao chegar à mesa, ao chegar à sua sessão de votação, ele terá que informar ao mesário, né, que ele é deficiente visual, e aí o mesário, então, vai habilitar o recurso, né, que é o recurso de sintetização de voz, não é isso? Em seguida, vai entregar a esse eleitor um fone de ouvido, né, já que somente ele, eleitor, poderá ouvir o Sim. nome do candidato no qual ele votou, né? Entendeu? Não poderá, o nome do candidato não poderá, esse áudio não poderá ser aberto para que todos ali que estarão no ambiente, né, possam saber em qual candidato o eleitor votou, entendeu? Então, o eleitor com deficiência visual, ele vai receber um fone de ouvido para que logo depois que ele apertar lá, logo depois que ele digitar o nome do candidato, né, em quem ele deseja votar, logo em seguida ele vai ouvir, através desse fone de ouvido, o nome do candidato no qual ele votou. Entendeu, Roberto? Ok, agora são 9h54, é a Rádio Ativa FM, radioativa.net. Já vamos ter nessa entrevista, né, que o candidato Dica vai estar sendo entrevistado aqui no Ativa nas eleições 2020. E quero informar, Glau, que hoje nós vamos estar recebendo o presidente da OAB Caxias, né, o Wagner, vai estar com a gente aqui hoje, juntamente com o Dr. Jorge, Dr. Wagner e Dr. Jorge, para a gente falar sobre o debate que vai acontecer agora na quinta-feira, dia 29, na sede da OAB aqui Caxias. Da Rádio Ativa, junto com a OAB, a Rádio Ativa vai transmitir ao vivo, fazer toda a cobertura, né, entrevista. Nossa comunicadora, a Deise Alves, será a mediadora do debate, e aí vai ser muito importante os candidatos falarem, né, das suas propostas, debater. Eu acho que isso é importantíssimo para a nossa cidade. Exatamente, sem dúvida, Roberto. Então, né, está marcado para a próxima quinta-feira, dia 29 de outubro, a partir das 7 da noite, né, o grande debate entre os candidatos a prefeito de Caxias, né, o debate, esse debate que é uma realização da OAB em uma parceria com a Rádio Ativa, que estará presente, né, fazendo a total cobertura do debate, não é isso? E como você disse, a comunicadora Deise Alves da Rádio Ativa será a mediadora desse grande debate, né? Que será mais uma oportunidade, que será mais uma grande oportunidade para que o eleitor de Duque de Caxias possa conhecer melhor cada candidato e as suas propostas de governo para o município. Como você disse, né? Hoje essa entrevista será no período da tarde, né? A rádio vai estar recebendo o presidente da OAB de Duque de Caxias, o Dr. Wagner Santana, e também o Dr. Jorge Mendelson, né, que estarão aqui na Rádio Ativa também, né, no período da tarde, para essa entrevista, onde eles vão explicar como será esse grande debate que vai acontecer na sede da OAB de Duque de Caxias e que terá o apoio, né, e que vai acontecer numa parceria entre a OAB de Caxias e a Rádio Ativa 98,7 FM. Muito bem, minha gente, agora 9h56, daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo comercialzinho, aí a gente vai
Já o candidato vai entrar aqui nos estúdios da Ativa, onde daqui a pouquinho também vamos dar início à nossa entrevista aqui na série de entrevista com os candidatos a prefeito aqui da cidade do Caxias. A gente vai rapidinho aqui para um spot do TRE, um informativo do TRE, e já voltamos já. As eleições estão chegando. E aí, já tem o seu candidato? Aqui vão algumas dicas para você votar de forma que não se arrependa depois. Número 1. Conheça o passado do seu candidato. Se ele já se envolveu em escândalos ou crimes. Não basta ser só ficha limpa. Pesquise a vida dele. Saiba, por exemplo, quem é que financia a campanha dele. 2. Aprenda sobre a lei eleitoral. Participe de debates. Sua vida será melhor se você se manter informado a respeito de assuntos tão relevantes para a comunidade e para o seu país. 3. Denuncie a compra de votos. Denuncie desvio de recurso público. Denuncie tudo que você achar incorreto. A gente deve lutar contra a corrupção não apenas no eixo político, mas em todas as esferas. 4. Não vote em pessoas que mudam de partido toda hora. Porque quando votamos em alguém, estamos também escolhendo o partido, ajudando a eleger outros candidatos daquela legenda. 5. Pense bastante antes de votar. Escolha pessoas que você acredita que estejam preparadas para a função de dirigir um país ou estado. Não deixe a sua escolha para a última hora. E mais importante, depois da eleição, acompanhe o trabalho do seu candidato. E 58 minutos. Não toque no seu rádio. A melhor música, na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro. Anuncie no rádio. Ativa FM. Primeiro lugar, disparada na audiência. Coronavírus. Saiba como se proteger. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Alô, eleitor, já pensou em ser mesário voluntário? A cada eleição, mais de 2 milhões de brasileiros atuam como mesários, desempenhando um papel fundamental para a nossa democracia. Venha se juntar a esse time. Para cada dia trabalhado, você terá direito a 2 dias de folga. Além disso, caso você estude em universidade parceira da Justiça Eleitoral, poderá ganhar horas de atividades complementares. Cadastre-se hoje mesmo pelo site do TRE ou pelo aplicativo e-Título. Quando o assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, Tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja a sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Apoio Radioativa FM 98,7. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara.
Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Você quer uma internet banda larga de altíssima velocidade? Venha para W Fibra. Planos com fibra óptica dentro da sua casa. 20 megas, R$55. 30 megas, R$79. 50 megas, R$99. 80 megas, R$119. Peça sua instalação pelos nossos telefones 2678-8902 ou 2677-0158 ou pelo nosso WhatsApp 99500-4958 ou 99226-9633. Acesse o nosso site wpfibra.com.br. WP Fibra, mais internet para você. Tá todo mundo ouvindo Ativa FM. Ativa. Ativa. Muito bem, já estamos de volta, agora 10h02, gente. Aqui nos estúdios da Rádio Ativa já se encontra o candidato do PL, né? O Dica, Jorge Moreira Teodoro. O Dica já se encontra aqui e a gente vai dar início à nossa entrevista. Eu peço a você nesse momento que acompanhe a gente pela nossa live, pelo Facebook, também acompanhe a gente aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso site radioativa.net, o nosso aplicativo do Play Store. Baixa lá e ouve a Rádio Ativa, ouve essa entrevista na íntegra com o candidato a prefeito de Duque de Caxias, Dica. Vamos então fazer a abertura para a gente dar início à nossa entrevista. Em continuidade à série de entrevista com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, o programa Ativa nas eleições 2020 recebe hoje o candidato a prefeito do município pelo Partido Liberal PL, Jorge Moreira Teodoro, Dica. Quero agradecer mais uma vez pelo apoio do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, que foi fundamental para que essa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias fosse possível. Bom dia, candidato Dica. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo no programa Ativa nas eleições 2020. Queria aqui agradecer o Glauco Rangel, ao Roberto Oliveira, que bem apresenta esse programa diário aqui para a nossa cidade, parabenizar a todo o grupo que está aí nos ajudando, mandar um abraço para aqueles que estão nos ouvindo e que a gente possa fazer uma grande entrevista. Esse bom dia, Dica, né? É uma honra muito grande para nós do programa Ativa nas eleições 2020 recebê-lo nesse momento, né? Para que você possa nos conceder, né, a sua entrevista, para que você possa falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias, né? Então a Rádio Ativa recebeu outros 4 candidatos anteriormente, né? E hoje tem a honra de recebê-lo aqui nos nossos estúdios, né, para essa entrevista, que sem dúvida será mais uma grande oportunidade para que o eleitor de Duque de Caxias, que está nos ouvindo agora, possa conhecer melhor o Dica e possa conhecer melhor ainda as suas propostas de governo para o município. Antes de iniciarmos a entrevista, Dica, eu vou ler aqui um histórico que eu escrevi sobre você. Pois não. Nascido em Duque de Caxias e criado no bairro da Prainha, perto do centro do município, Jorge Moreira Teodoro, o Dica, tem 62 anos, é casado, pai de um filho e advogado. Já muito popular na Prainha e em bairros próximos, Dica ingressou na vida política no começo da década de 90 e em 1996 foi o vereador mais votado, não apenas de Duque de Caxias, mas de toda a Baixada Fluminense.
Seu trabalho na Câmara Municipal e sua popularidade ainda maior fizeram Dica chegar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na Alerj, foram 5 mandatos consecutivos como deputado estadual entre 1999 e 2018. Paralelamente à sua atuação como parlamentar, ele também decidiu concorrer ao cargo de prefeito de Duque de Caxias. Foi assim nas eleições de 2000, 2004, 2012 e de 2016, quando Dica, candidato do PTN, chegou à disputa do segundo turno. Ele obteve 184.230 votos e quase alcançou a vitória nas urnas. Novamente, com o objetivo de ser o governante da cidade, Dica agora é o candidato da coligação Loucos por Caxias, que une as forças do PL, do PMN e da Rede Sustentabilidade e, acima de tudo, espera conquistar o eleitor e o primeiro lugar nas eleições de novembro. Candidato Dica, por que o senhor quer ser prefeito de Duque de Caxias? Roberto, deixa eu só fazer uma correção. Sim. A Rede Sustentabilidade não está na nossa coligação, não. É só PL e PMN, tá? Sim. Estou fazendo a correção. Ok. Mas não tem problema. A Rede Sustentabilidade tá. Então vamos à pergunta novamente. Firme. Isso. Na verdade, Roberto, tudo que eu tenho hoje eu devo a essa cidade, né? Sou nascido e criado num único bairro. Só sei falar um endereço na minha vida: Prainha, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Vivi uma certa dificuldade na minha infância, depois me estabeleci como comerciante, mas o meu objetivo sempre foi ser advogado, né? Formei advogado, atendi as nossas comunidades e houve um clamor muito grande naquela época para que eu me candidatasse a vereador. Eu relutei, mas acabei aceitando essa missão, onde a cidade me proporcionou 2 mandatos de vereador. Um em 92, assumi em 93 e a segunda em 96 foi a reeleição. Foi uma votação histórica aqui da cidade, onde eu costumo frisar que na última eleição de 2016, o candidato mais votado não conseguiu superar a minha votação de 96. 20 anos depois, a minha votação ainda não foi superada pelos vereadores atuais. Eu queria dizer que me formei advogado, com muito orgulho, advoguei durante anos, né? Me elegi vereador, deputado por 5 mandatos, casei, tive um filho, tenho um filho, e tudo que eu tenho eu devo a essa cidade. E eu entendo que eu possa ajudar essa cidade muito, posso administrar e levar o governo até as pessoas. Por isso, eu entendo que tenho capacidade para governar essa cidade que eu nasci, que eu tanto amo, e que certamente, se prefeito for, vou fazer um governo que a cidade jamais esquecerá. Certamente um governo diferente de todos que por aqui passaram. Vamos priorizar a vida, vamos priorizar os bairros, vamos priorizar os distritos. É isso que a cidade precisa. Candidato Dica, o senhor foi vereador do município e exerceu 5 mandatos como deputado estadual. Como a sua experiência parlamentar poderá ajudá-lo a governar Duque de Caxias, caso seja eleito? Primeiro grau, que eu conheço toda essa cidade, conheço todos os distritos, né? Vivi intensamente as aflições e vivo as aflições do povo da nossa cidade. Sei o que eles precisam, né? Haja vista que nossas leis sempre foram voltadas para atender diretamente a população, né? Que é a lei salva-vidas, né? Que é aquela que reduziu em 40% a mortalidade infantil, que é a lei saúde nas escolas, que colocava o médico e o dentista nos CIEPs, que infelizmente o aliado do prefeito o Aston Reis, o governador Cabral, ele acabou, né, tirou os médicos e os dentistas do CIEPs. A lei das barcas, que vai revolucionar o transporte na Baixada Fluminense, onde nós vamos proporcionar às pessoas de economizar em 3 horas do seu dia de trabalho para o descanso, além de ser um transporte mais rápido, mais seguro, né?
A lei do Colégio da Polícia Militar, inclusive teve uma escola aqui inaugurada aqui, uma aqui, outra em Campo Grande. Na verdade, as minhas leis foram bem diretas para atender a população. É isso que me faz crer que eu possa fazer algo melhor pela cidade. Muito bem, estamos entrevistando o candidato Dica aqui nos estúdios da Rádio Ativa, é ativa nas eleições 2020. Eu quero agradecer os internautas que estão a partir de agora já na nossa live, acompanhando a nossa entrevista. Muito obrigado à audiência de todos. Candidato, quais serão as primeiras ações do seu governo? Primeiro vai ser saber aonde foi gasto o dinheiro da população. A gente tem ouvido, e eu também não quero ser leviano, né? Tem visto aí que tá vindo emendas parlamentares. Eu ouço os parlamentares falar, inclusive eu tenho, por exemplo, lá perto da minha casa, um deputado federal dizendo que colocou emenda parlamentar para construir o CEL, né, que é o Centro de Especialidade Odontológica. E eu já vi passar ali por ali 3 empresas e está lá no chão, não tem um prego lá, não tem um parafuso. Eu vi também as emendas orçamentárias dizer que iam construir creche em todos os bairros. Eu não estou vendo essas creches, até porque eu estou rodando. Eu vi, infelizmente, com muita tristeza, o secretário Edmar Santos falar que veio 100 milhões para cá e 50 milhões era para comprar a Rádio Tupi. Eu estou muito preocupado com isso e a gente vai tentar ver, né? E vi o dinheiro aí, o prefeito programar para pagar o PicPay e não pagou o PicPay da... Então, na verdade, a gente tem que fiscalizar, né? Até porque o portal da transparência não aparece. Então, nós vamos organizar, vamos pagar, colocar em dia o pagamento do funcionário. É o primeiro ato nosso. Nos primeiros dias, nós vamos colocar em dia todos os pagamentos de todos os funcionários, rever todos os contratos da cidade e aí sim começar a governar a nossa cidade. Esses são os 2 atos mais profundos que nós vamos fazer. E a seguida nós vamos fazer um levantamento dos colégios que estão caindo aos pedaços, que são todos, né, dos programas que nós vamos intensificar e colocar na nossa cidade, certamente que serão os melhores, mais voltados para a família de Duque de Caxias. Candidato Dica, o senhor sabe qual é a arrecadação anual da Prefeitura de Duque de Caxias? Na verdade, ela gira em torno o orçamento da nossa cidade deve estar gerando em torno de 2 bilhões de reais. Isso é o que a prefeitura arrecada, recebe de verba federal, estadual, arrecadação direta, né, de imposto, deve estar gerando em torno de 2 bilhões. Hoje a gente não sabe porque, na verdade, não existe o portal da transparência, não está atualizado. E você também não consegue acompanhar com os órgãos oficiais. O censo tem um problema, né? Porque o censo é sempre anterior, agora há 2 anos, mas já foi 4 anos. Os órgãos que deveriam informar não informam. O governo federal, ele demora para passar a informação. O governo estadual também é uma incompetência muito grande. Então, o que você consegue ver? Só consegue ver depois que você vai no Tribunal de Contas do Estado e você vê que a caixa foi arrombada, que o dinheiro sumiu, você não consegue acompanhar. Inclusive, eu faço aqui um teste para todos vocês que são da imprensa. Vocês poderiam tentar acessar as despesas da prefeitura, quanto que a prefeitura arrecada, para vocês passarem essa informação para a população. Já que vocês são da imprensa e realmente são da cidade, vocês podiam ajudar a população e saber quanto que entra, onde foi gasto, quais empresas estão gastando. Muito bem, candidato. Quais os setores que o senhor considera prioritário e com maior necessidade de investimento? Olha, nós temos 3 setores fundamentais: saúde, educação e segurança, né? Saúde, ela está sendo maquiada. Eu não posso acreditar que uma cidade esteja bem com a saúde, onde a população, né, e hoje o eleitor, ele tenha que procurar um vereador, deputado ou prefeito para ser atendido. Não posso acreditar que uma saúde esteja boa quando você liga para o Hospital do Olho tão propagado e você não consegue marcar uma consulta, que também só através de encaminhamento de vereador, deputado e prefeito, ou ir às 5 horas da manhã lá no Moacir do Carmo para ser atendido. Então, outro detalhe importante, eu não acredito que a saúde esteja boa, porque o prefeito propagou que quando a gente ficasse doente na Covid, a gente procurasse a igreja, mas ele ficou doente e foi para Botafogo, lá para o Prontocar de Botafogo,
ser atendido. Ele, o secretário de saúde, os deputados irmãos dele. Então é o seguinte, a saúde é boa para nós, para sermos atendidos aqui, mas não é boa para ele, porque ele foi atendido fora da cidade. Esse é um ponto crítico, a cidade vai mal, a saúde vai mal. Educação é um catástrofe, é um caos. Educação foi avaliada, foi uma das piores municípios do estado e um dos piores do Brasil. Duque de Caxias recebeu nota 2,3. Para vocês terem ideia, a média mínima é 5. Duque de Caxias recebeu 2,3. Duque de Caxias foi reprovado na educação. E não há de que se falar em pandemia, porque essa avaliação é a respeito de 2019. 2019 nós não tínhamos pandemia. As escolas estão caindo aos pedaços. Material didático chegou 2 anos depois. Uniforme escolar chegou 2 anos depois. Professor não recebe em dia. Agora, o último absurdo, a prefeitura mandou todas as merendeiras embora, mandou todos os agentes de saúde embora para contratar cabo eleitoral dos vereadores. Então, na verdade, educação é outro caos. E segurança. Segurança, como eles falam que não é tarefa da prefeitura, eu entendo que sim, tanto é que nós temos um programa que nós vamos criar o PROES municipal. Nós vamos contratar profissional de segurança, o policial militar ativo e inativo. Nós vamos colocar cabinas nas saídas e entradas, obviamente, do município, e nós vamos criar nos grandes núcleos esses motoristas, esses profissionais, tipo Cosme e Damião, rondando o centro dos bairros, juntamente com a Guarda Municipal. E vamos criar também a ronda escolar, aquela que o guarda municipal ia nas escolas, perguntava se estava tudo bem, porque existem muitas ações prejudicando a educação, levando intranquilidade os professores e às vezes, muitas das vezes, nem permitindo terem aula. São uns 3 pontos: saúde, educação e segurança. Obviamente que nós vamos investir na cultura, na assistência social, mas esses 3 pontos nós temos que bater firme, doído, para que melhore a situação na nossa cidade. Candidato Dica, com quase 1 milhão de habitantes, Duque de Caxias possui uma das maiores arrecadações do Brasil, principalmente por causa do complexo petroquímico da Reduc. No entanto, até hoje, essa riqueza não foi utilizada para transformar a cidade. O que o seu governo vai fazer para que Duque de Caxias alcance o desenvolvimento econômico e social e deixe de ser uma cidade dormitório dependente da capital do estado? Primeiro você tem que utilizar os recursos bem utilizados, né? Não podemos ter absurdos como aquela obra absurda, né? Que o Washington foi engenheiro ali no Gramacho, né? Porque o Washington agora ele carrega a caixa, ele corta a carne, ele vira massa, ele é pedreiro, ele é ladrilheiro. E eu acredito que ele tenha sido também engenheiro ali do viaduto do Gramacho, né? Que foi um absurdo ali, prejudicando demais o morador ali do Sarapuí, do Gramacho, e que não fez aquela descida tão importante que é do lado da Lote 15, ali onde atende Parque Fluminense, Pantanal, uma obra absurda que custaram aos cofres públicos 11 milhões de reais. O que não pode fazer é gastar um dinheiro e enterrar lá na creche, lá no Jardim H e na 22 de abril, gastar lá uma obra de 2 milhões e 600 e o dinheiro ficar jogado lá, começarem obras como essa lá na Prainha. Então nós temos que fiscalizar, utilizar o dinheiro melhor. E depois você criar um mecanismo de desenvolvimento dos distritos. Se os distritos não forem fortalecidos, se você não desenvolver o distrito, o município não vai desenvolver. Não adianta você querer investir só no primeiro distrito, onde as pessoas do segundo, terceiro e quarto distrito estão sem emprego, estão sem comer, estão sem condições, não tem mobilidade urbana. Então você tem que começar a criar um distrito. Por exemplo, nós vamos criar lá no terceiro distrito, lá em Morabi, que tem uma área lá de 3 milhões de metros quadrados, um distrito industrial, e nós vamos criar deduções de imposto, ISS, IPTU para as empresas que se instalarem lá. E, além disso, nós vamos obrigar a cumprir a lei municipal que obriga 70% das vagas serem mão de obra local. Quando você começar a fazer isso,
você vai interligar. Quando você começar a criar renda nos distritos, os distritos vão começar a desenvolver, porque você vai começar a trabalhar, você vai gastar no distrito, o supermercado vai vender mais, o salão de cabeleireiro vai atuar mais, os comércios de serviços vão atuar, o dinheiro vai circular ali e a gente vai desenvolver. Essa é a maneira da gente gastar o nosso dinheiro, investir o nosso dinheiro e receber esse dinheiro todo. E acima de tudo, controlar, botar uma controladoria bem rígida para que o dinheiro da população não seja desviado, não saia pelo ralo, né? Esse é fundamental para que não haja desvio de verba da nossa cidade. Rádio Ativa FM, na ativa nas eleições de 2020, estamos com um candidato a prefeito aqui de Duque de Caxias. Dica, hoje é o 5º candidato a ser entrevistado aqui no nosso programa. Candidato, qual é o seu projeto para oferecer qualificação profissional, incentivar a chegada de novas empresas e gerar mais empregos e renda no município? Primeiro nós vamos fazer uma avaliação de dedução do ISS. Duque de Caxias hoje cobra 5% de ISS e municípios vizinhos cobram 0,5%. É uma diferença absurda, que a gente fazendo isso, a gente vai criar a condição das empresas empregarem mais, ela vai ter uma rentabilidade melhor. Nós vamos reavaliar os impostos pagos, os IPTUs pagos pela cidade. Terceiro, nós vamos criar o distrito industrial, primeiro distrito industrial que nós vamos criar no 3º distrito, onde nós instalaremos ali empresas, comércios, indústrias, né, para gerar emprego, e nós vamos desenvolver e vamos criar milhares e milhares de empregos. Nós vamos começar bem no início, logo de janeiro, criar os cursos técnicos de automação, ou seja, você tem que criar cursos das empresas instaladas aqui. Você tem que ter um levantamento de quais as indústrias, qual a mão de obra utilizada na cidade, e você, em cima dessa mão de obra, você criar esses cursos técnicos de automação. Ou seja, você vai fazer diretamente cursos para que essas pessoas possam ser empregadas na cidade. Não adianta você fazer curso por curso. Eu dou um exemplo, a Fundec. A Fundec, hoje, ela não tem função quase nenhuma. Tudo bem que ela educa, a pessoa fica com certificado, mas ela aproveita pouco. Então, nós temos que ter cursos técnicos de automação para que as pessoas possam empregar. Sem contar que existem uns cursos muito práticos. Eu vou dar, por exemplo, aqui vocês. Na nossa cidade tem milhares de padarias. Se nós tivéssemos hoje uma escola de panificação, nós empregaríamos mais de 1.000 pessoas por mês, por ano, de padeiro. Que a necessidade é uma necessidade básica. Nós precisamos de carpinteiro, nós precisamos de marceneiro, nós precisamos de torneiro hidráulico, nós precisamos de eletricista de automóvel, nós precisamos de eletricista de casa. Então nós temos que fazer os cursos, na verdade, que a pessoa possa ser empregada. Então nós vamos direto no programa. E eu já tenho os estudos das necessidades das profissões que têm que ser feitas para a gente fazer os cursos. E além disso, preparar os nossos jovens empregando, dando condição para eles estudarem, ingressar na faculdade e aí se formarem engenheiro, advogados, médicos, as formações superiores, que certamente o jovem podendo trabalhar, ele vai trabalhar e estudar, e nós vamos desenvolver o nosso município. Candidato Dica, muitos servidores municipais, principalmente os aposentados, têm sofrido com os atrasos de salários. De que forma o senhor tentará colocar em dia o pagamento de todos os servidores da prefeitura? Não, eu não vou tentar, não. Eu vou pagar. O dinheiro é do funcionário. Eu não tem essa desculpa para mim. Pode me cobrar. Dia 1º até o dia 5 de janeiro. Se o prefeito não pagar, eu vou pagar todos os funcionários, colocar em dia. Vai ser o primeiro ato nosso. Vai ser pagar todos os funcionários, todos, sem exceção. E eu vou acabar com essa pouca vergonha de cooperativa na cidade. Nós vamos empregar as pessoas pela CLT. A pessoa vai ter direito trabalhista. Quem está levando vantagem cooperativa, se liga aí. Você, funcionário da cooperativa, você vai continuar trabalhando, mas você vai ter carteira assinada, INSS, fundo de garantia, você terá todos os seus direitos. É inadmissível uma pessoa trabalhar em cooperativa e não ter os seus direitos trabalhistas. Quando chegar lá na frente, porque inclusive alteraram agora a lei trabalhista de aposentadoria, quando chegar lá na frente, você vai ter que se aposentar com 90 anos. Pô, assim não dá, isso é um absurdo.
Então, nós vamos pagar os funcionários até o dia 5 de janeiro e nós vamos classificar essas pessoas de cooperativas, nós vamos colocar por contrato e vamos colocar CLT. Todo mundo vai ter os seus direitos trabalhistas. É um dos primeiros atos nossos. Todo mundo vai continuar empregado, não vamos mandar embora ninguém, pode ficar tranquilo. Vamos tirar os cargos comissionados, os puxa-saco do governo. Esses vão ter que sair. Agora você que está limpando a cidade, trabalhando, inclusive um absurdo, agora ele mandou as merendeiras e os agentes de saúde embora para colocar cabo eleitoral dos vereadores. Isso é um absurdo. Você que é merendeira, pode ficar tranquilo, você vai retornar ao seu trabalho. Você que é agente de saúde, você vai retornar ao seu trabalho, porque nós vamos retornar vocês para as funções de vocês. Pode ficar tranquilo. Muito bem, é a Rádio Ativa FM 98,7, radioativa.net. Lembrando que você pode baixar o aplicativo da Rádio Ativa e também acompanhar toda essa entrevista com o candidato Dica aqui nos estúdios da Rádio Ativa. Candidato, qual é o seu plano de governo para a área da saúde, sobretudo em relação ao idoso, né, ao idoso, à mulher, ao doente crônico e à Covid-19, que já matou mais de 800 pessoas só aqui na cidade, em Duque de Caxias? Primeiro, Roberto, infelizmente, eu vou acabar com esse convênio absurdo da prefeitura com o Hospital de Saracuruna. Esse governo incompetente, que sumiu com dinheiro, que desviaram o dinheiro da saúde, fez uma parceria inidônea com a cidade de Duque de Caxias. Entregou o Hospital de Saracuruna, que por sinal que perdeu a qualidade, virou reboque terapia. Todo mundo que chega hoje no Hospital de Saracuruna é transferido para o Getúlio Vargas, Souza Guiar, Miguel Couto. Quem tem problema de ortopedia, tiver fazer cirurgia, está indo para o Into de Nilópolis. E o que é pior, quando chega lá, os médicos falam assim, o que foi feito em Caxias nada vale, tem que fazer tudo de novo, não valeu de nada. Nós vamos acabar. Nós vamos abrir, mas na plenitude, escute o que eu estou falando, o Hospital Municipal Duque de Caxias. Nós vamos colocar emergência, UTI, cirurgia, internação. Nós vamos criar ali o núcleo de atendimento ao idoso. Nós criaremos ali o núcleo de atendimento à mulher. Porque eu falo para você, Roberto, que não adianta ter o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Se o Outubro Rosa, a mulher não tem onde fazer uma mamografia, não tem onde fazer os exames preventivos, não tem aonde fazer os exames laboratoriais. Então, por que o programa Outubro Rosa em Duque de Caxias? Simplesmente para dizer que está aparecendo na televisão? Por que o Novembro Azul, se o homem não tem um proctologista, urologista para fazer os exames, não tem como fazer os seus exames, se existe o Novembro Azul e a prefeitura não dá essas condições? Nós temos que aprender aqui na cidade, ao invés de curar a doença, nós temos que fazer trabalho preventivo. Trabalho preventivo, como eu sempre fiz, vereador e deputado, eu tive 14 núcleos com as minhas instituições, e era um trabalho preventivo, você tem que evitar a doença. Aqui em Duque de Caxias querem curar a doença e fica muito mais caro você curar a doença ao invés de prevenir. Então nós vamos colocar o posto médico do Amapá funcionando 24 horas, o posto de Barro Branco funcionando 24 horas. Vamos cobrar o dinheiro da UBS do Jardim Rotes, que não apareceu. Tem um dinheiro aí, uma emenda orçamentária que deveria construir a UBS do Jardim Rotes, que não apareceu. Nós vamos melhorar e reformar o posto do Parque Equitativo, porque o prefeito transferiu uma maternidade do Moacir para Santa Cruz, que não faz parto de alto risco, mas deixou o posto de saúde do Parque Equitativo cair nos pedaços. Há 4 meses atrás pegou fogo e continua lá. Nós vamos melhorar e equipar o da Casa de Imbarie. Nós vamos reformar, equipar e melhorar o atendimento do posto de saúde de Campos Elíseos, mas para isso nós vamos fazer um concurso e nós vamos contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem. Nós vamos contratar e vamos acabar de vez com essas organizações sociais que estão sumindo com o dinheiro da população. Vai ser emprego direto, uma administração direta com nossos profissionais. Abriremos concursos para colocar médicos, enfermeiros em toda a saúde da nossa cidade. E vamos, construir o posto de saúde 24 horas do Jardim Primavera. Aquele absurdo que fechou há 8 anos. Você, morador do Jardim Primavera, você vai ter seu posto de saúde funcionando 24 horas. É um compromisso meu, pode ter certeza e pode anotar.
Candidato Dica, quais são os seus projetos para o setor da assistência social, sobretudo para ajudar famílias carentes, portadores de deficiência, moradores de rua, dependentes químicos e idosos que perderam o contato com seus familiares? Primeiro nós vamos criar um programa Minha Casa, Minha Família, né? Nós vamos tentar repatriar essas pessoas que estão na rua, juntar as famílias, né? Porque tem muita gente que está na rua que não é dependente químico. Tem pessoa que não volta para casa porque não está conseguindo sustentar a sua família, morador de rua. Mas tem o dependente químico. E o dependente químico, assim como a casa da criança, que vai ser a creche, que certamente vocês vão perguntar, nós vamos fazer uma parceria com as instituições religiosas e nós vamos criar um mecanismo para essas pessoas nos ajudarem. Certamente nós vamos dialogar com os pastores, com padres, de que maneira, se a gente cria o mesmo mecanismo que a gente vai criar na casa da criança, per capita por pessoa, e cada um apadrinhar uma pessoa de rua, porque eu entendo que se você botar todo mundo junto, normalmente você tem uma dificuldade para tratar as pessoas com dependência. Se você individualizar, se você botar um numa igreja, o outro apadrinhar, e se a prefeitura criar mecanismo financeiro para essas pessoas comprarem remédio, para ter um acompanhamento psicológico, assistência dado pela prefeitura, nós teremos muito mais facilidade. Eu afirmo para vocês aqui, a prefeitura não vai conseguir resolver o problema do dependente químico se não pedir ajuda às instituições religiosas. Tem que pedir ajuda às instituições religiosas. Pedir, por favor, pastores, padres, vocês de organização não governamental, nos ajude a cuidar dos nossos dependentes químicos. E o pessoal de rua, nós vamos ver, aqueles que estiverem desempregados, terá a casa do trabalhador, nós vamos tirar a documentação dele, e as empresas contratadas do município serão obrigadas a ocupar a mão de obra dessas pessoas que estão na rua e querem trabalhar e voltar para sua casa. Certo, Glauco, nós temos uma pergunta de uma ouvinte, eu vou passar para o candidato responder, e aí logo após eu faria a minha pergunta, tá? Sim. A pergunta, o candidato, é de uma ouvinte, Ana Maria. Ela diz o seguinte, Ana Maria Leone diz o seguinte: candidato, como vai resolver os casos de denúncia de violência obstetrícia da maternidade de Santa Cruz? Porque as mulheres lá têm feito muitas denúncias nas redes sociais. Nós vamos fazer uma grande auditoria. Eu soube através do WhatsApp que tinha 20 mortes lá, uma pessoa lá encostada lá, e eles estão forçando no parto normal. O parto normal é para ser convencida, não é para ser forçado. E a gente está ouvindo, e nós vamos botar o Conselho Regional de Medicina para apurar todas essas denúncias. Pode ficar tranquila, Ana, que o Conselho Municipal de Medicina já foi informado por nós das atrocidades que estão ocorrendo lá, dos partos desumanos que estão sendo feitos, e o que é pior, não estão fazendo parto de alto risco. Todas as pessoas, todas as mulheres, as gestantes, as grávidas, que estão precisando fazer parto de alto risco, estão sendo mandadas para outra cidade. É o que eu falei para vocês aqui, ouvintes, que estão... A cidade não ganhou uma maternidade, ela ganhou um prédio novo. Antes ficasse no Moacir do Carmo, porque ali tem os médicos, tinha um corpo médico, tinha toda uma estrutura muito ruim, mas tinha ali, estava amparada. Lá ficou isolado, ninguém está vendo, e só sabe desses problemas quem foi lá. Talvez alguém próximo a você, Ana, mas nós também estamos sabendo. Nós vamos denunciar o Conselho Regional de Medicina do que está, quer dizer, já comunicamos, mas como prefeito nós vamos fazer uma grande auditoria para saber o que aconteceu, porque na verdade eles estão abafando esses casos absurdos que estão ocorrendo lá na maternidade. Muito bem, candidato, qual é a sua proposta para diminuir a favelização e gerar moradia para aqueles que mais precisam em Duque de Caxias? Nós temos um projeto, por exemplo, eu vou começar pelo Jardim Gramacho. Nós vamos fazer ali um projeto Minha Casa Minha Vida, e nós vamos tirar aquelas pessoas do papelão, aquelas condição desumana, né? Eu falo para as pessoas que não adianta lá asfaltar a rua e a pessoa está morando no papelão e no barraco. Você tem que dar a casa, e depois que você desobstruir aquela área, você vai lá e saneia, né? E nós vamos criar ali as escolas profissionalizantes para o local. Mas nós vamos fomentar ali também
a cooperativa, porque nós vamos criar no nosso município a coleta seletiva. Obviamente que não dá para fazer a coleta seletiva em todo o município, mas nós vamos começar com alguns bairros e nós vamos aumentar o produto reciclável. E nós vamos criar ali, fomentar a cooperativa e com isso nós vamos criar para aquelas pessoas também uma complementação de renda, que a gente tem colocado aí, as pessoas sem renda nenhuma, nós vamos fazer uma complementação de renda, como existe hoje em Maricá, para que a pessoa possa ter um rendimento. E as pessoas que trabalharem ali serão cadastradas, pessoas da reciclagem, terão meio salário mínimo. Nós vamos investir e nós vamos produzir o material reciclável e com isso eles vão arrecadar mais, mas nós vamos investir. E hoje, comunidades que são mais organizadas, nós vamos criar aquele programa do César Maia Favela Bairro, onde nós vamos empregar a mão de obra local, criar o gari comunitário, né? Nós vamos, por exemplo, nós vamos criar a Companhia Municipal de Limpeza Urbana na cidade. Nós vamos acabar com esses contratos aí absurdos, que hoje recebe 14 milhões de reais, e a cidade continua suja, muito suja, limpam o centro da cidade, mas os bairros. E nós vamos contratar os garis do local, só para vocês terem uma ideia. O gari vai recolher, vai limpar todo o seu bairro. Nós vamos ter um local específico, aqueles carros menores, tratorzinho ou carro menor, vai levar para uma posição e quando o caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana passar, ele vai recolher ali. Nós vamos tentar eliminar o máximo desses lixos nas esquinas que a população infelizmente joga por muitas das vezes não passar o lixo, mas que também a prefeitura ela deixa de tirar porque só tem alguns lugares que convém tirar, outros não convém porque eles acham que estão escondidos. Mas nós vamos tentar diminuir o máximo, porque lixo é doença. E se você cuidar do lixo, se você tratar, se você recolher, você vai diminuir muito o problema de doença na nossa cidade. Candidato Dica, quais são os seus projetos para a área da educação e para aumentar o número de creches no município de Duque de Caxias? O projeto de creche vai ser o mais revolucionário que vai aparecer pela nossa cidade. Se você, Duque de Caxias, se apostar na nossa candidatura, você vai ver que nós vamos praticamente quase que eliminar o problema da creche na nossa cidade. Por quê? Porque todos os governos que passaram querem construir uma creche. Nós não vamos construir creche. Mais uma vez, eu vou tocar aqui no assunto das instituições religiosas, associações esportivas, associação de moradores. Nós vamos criar dentro desses espaços, e eu vou dar, por exemplo, aqui, hoje nós temos mais de 250 pastores, já através do meu e-mail, Facebook, se apresentando como parceiro que quer ter a casa da criança na sua igreja. Então vou dar, por exemplo, aqui as pessoas que se apresentaram e tem 3 comunidades católicas que quer fazer, né? Então o que você vai ver? Normalmente você vai na igreja e tem aquele espaço livre, aquela sala grande, ou um quarto ali do lado, com ar-condicionado, que as crianças, quando chegam naquela missa, naquele evento de domingo, as crianças ficam ali das mães, né? Para assistir o culto. Aquele espaço de segunda a sexta, ele vai ser ocupado pela casa da criança. O pastor vai receber por criança. A prefeitura vai dar uma cobertura na alimentação, na parte de funcionário, assistência psicológica, assistência social. E nós vamos, juntamente com o Ministério Público, acompanhar o funcionamento dessa casa da criança. Então, ao invés de gastar 2 milhões e 600, como o Osto está fazendo aí, lá na 22 de abril, que deixou no meio do mato, como está fazendo lá no Jardim H, 2 milhões e 600 por cada creche, que também está no meio do mato, nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos investir nessas salas, nesses espaços ociosos. A prefeitura não vai gastar nada em construção, a manutenção com certeza vai ser feita pelas pessoas que estão fazendo, até porque eles vão receber. E a sua criança, ao invés de ter uma creche no bairro, nós teremos dezenas de creches no bairro. Vai ficar mais barato e nós vamos praticamente eliminar o problema das crianças, das mães que querem trabalhar. O segundo ponto é na parte da educação. Nós vamos, primeiro passo é colocar em dia o pagamento do funcionário. Isso é indiscutível, porque quem trabalha quer receber. Segundo, reformar
as 178 unidades de educação. Todas elas estão caindo aos pedaços. O máximo que essa prefeitura fez foi pintar o muro. Foi o máximo que fez. Pintou o muro, pintou a frente da escola, a escola está caindo aos pedaços. Quando chove, água por cima e água por baixo. Terceiro, garantir o material didático nos primeiros dias de sala de aula, né? Em fevereiro vai começar a aula, março, não sei quando, por causa da pandemia. O uniforme estarão à disposição, o material didático estarão à disposição. Terceiro, implementar nos CIEPs, vamos começar pelos CIEPs, o ensino integral. Nós vamos começar o ensino integral pelos CIEPs, que é o projeto do Darcy Ribeiro, que foi preparado para isso. Então, aquela mãe que não conseguir de imediato colocar sua filha ou seu filho na casa da criança, já vai ter um ensino integral que a criança vai entrar às 7 horas e vai sair às 18 horas. Vai estudar, vai se alimentar, vai ter entretenimento, vai ter cursos, vai ter tudo, né? E a criança vai sair 18 horas com a sua integridade física garantida e educada. Terceiro, nós vamos manter o professor, nós vamos dar ao professor o texto constitucional, que erroneamente os governos não permitem. Eu não sei se vocês sabem, o professor ele tem direito a 1/3 das horas que ele tem que trabalhar, e tem professor que é 40 horas semanais, 1/3 dessa hora ele pode ficar em outra sala, ele está fazendo programa de aula, corrigindo prova. Então o que o professor não tem esse direito. Nós vamos garantir esse direito aos professores. Nós vamos garantir todos os quinquênios dos funcionários. Nós vamos garantir os direitos dos funcionários que eles não estão tendo direito ao quinquênio, a incorporações de férias, entre outros direitos que estão sendo desrespeitados. E nós vamos investir no professor, porque quem entende de educação não é o prefeito. Você tem que chamar o professorado e falar assim, gente, o que eu posso fazer para ajudar? Nós temos que criar nas nossas escolas os laboratórios de informática, mas nós também temos que climatizar as escolas, porque vem o verão e lá dentro de sala de aula são 50 graus. Então foi um projeto meu, caminhado na época com o governador, que disseram que o CIEP não podia ser climatizado, e todos eles são climatizados, e eu bati como deputado e conseguimos. Nós vamos conseguir climatizar. São ações como essa que a gente vai começar a melhorar a educação. E vamos fazer cursos, intercâmbios com os professores para eles se atualizarem mais, congressos. Nós vamos patrocinar aos professores congressos, convênios, para que eles possam se inteirar. Nós vamos ter o Vale Cultura, que é para o professor comprar o livro, para ele poder melhorar. Nós vamos investir na educação, nós vamos tirar a educação desse atoleiro, porque, Glauco e Roberto, nós temos os melhores profissionais na área de educação. O que eles precisam é condições de trabalho, e condições de trabalho nós vamos dar. Muito bem, a Rádio Ativa FM 98,7, estamos ao vivo, direto do Estúdio 2, aqui em Duque de Caxias, ativa nas eleições 2020, trazendo um candidato para que possa falar do seu trabalho, falar da plataforma do seu governo, né, o que tem aí para oferecer aos munícipes da cidade, e a Rádio Ativa abre essa oportunidade para os candidatos estarem aqui e aí falar das suas propostas. Candidato, o senhor tem falado em criar 4 subprefeituras, sendo uma para cada distrito. De que forma cada subprefeitura vai auxiliar na administração de Duque de Caxias? Tem algumas que já existem. Por exemplo, tem uma lá em Bariê, né, que é a subprefeitura do 3º distrito. O que nós vamos fazer isso? Nós vamos equipar as subprefeituras, porque eu falo o seguinte, se lá no 3º distrito precisa de um VACOL, um Suerjet, tem que pedir aqui da estrutura do 1º distrito. Então nós vamos criar a estrutura própria. Nós vamos colocar um par de caminhão, ou 2, dependendo do distrito, 2 caminhões de Suerjet, de VACOL, porque quando vem as chuvas fortes, você tem que deslocar um caminhão do 1º distrito para o 4º distrito, para o 3º distrito. Nós vamos criar uma cota de asfalto diário, para que lá tenha patrol, retroescavadeira, um rolo, para que você possa fazer ali o atendimento ali. Nós vamos ter o caminhão de iluminação para cada subprefeitura, para que o 3º distrito, 2º distrito, 1º e o 4º seja atendido.
normalmente vai ser no mínimo 2 caminhões de iluminações. Nós vamos criar também, dentro dessa subprefeitura, o Disque Luz, onde o contrato de iluminação vai obrigar as empresas, em 48 horas, ela fazer o atendimento. E eles fazem aquele sistema de recado, de telemarketing, aquele anotação de pedido, telemarketing, né? E nós vamos criar essa obrigação. E vamos criar a obrigação também nas subprefeituras de atender o tapa-buraco em 48 horas no máximo. Por quê? Porque o buraco está pequeno, a chuva vem, ela aumenta, e aquele buraco pequeno ele causa acidente. Então nós vamos reestruturar. E a subprefeitura da área urbana, da área rural, nós vamos criar mecanismo com os equipamentos para ajudar aquele pessoal que tem a plantação familiar, a agricultura familiar. Agricultura familiar. Obrigado, Glauco. Agricultura familiar. Nós vamos criar uma estrutura para que esses pequenos e médios agricultores, ele tem um apoio da prefeitura através de máquina, patrol, trator de esteira, reto. Para quê? Para ajudar a plantar. E no final da produção dele, nós vamos absorver toda a produção da agricultura familiar, nós vamos adquirir toda ela, inclusive nós vamos criar mecanismo para os alimentos utilizados nas escolas e na creche, eles poderem plantar e para a gente comprar todinho, para eles não precisarem sair da nossa cidade, até porque o consumo é muito grande. Então nós vamos priorizar, nós vamos ajudar a eles plantarem, colherem e vamos certamente comprar toda a produção da agricultura familiar da nossa cidade. Candidato Dica, além de lutar pela implantação do sistema de barcas ligando o Duque de Caxias à Praça 15, no centro do Rio, quais são seus outros projetos para o setor de transporte? Primeiro nós temos que garantir o que a empresa de ônibus tinha que fazer. Nós tivemos em Nova Campina ontem e lá o morador chega às 5 horas lá para pegar o ônibus e está descoberto, não tem cobertura, não tem rodoviária lá, uma mini rodoviária, ou os abrigos dos ônibus, né? O abrigo ali tem que ser muito. Esse é o primeiro ponto de ônibus. Isso não é a prefeitura que tem que fazer, não. Eu vejo aí a prefeitura tem que obrigar, porque quem ganha dinheiro com isso são as empresas de ônibus. E o ponto de ônibus não é da prefeitura, o ponto de ônibus é para atender a empresa de ônibus. Se você vai no supermercado, já pensou você ir no supermercado e ter que levar o carrinho para você recolher o teu alimento? Não, estou levando um carrinho porque o supermercado não tem. Quem tem que dar meios para isso é a empresa de ônibus. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos desmembrar as linhas, Glauco. Eu moro no Baixo Cavaleiro, eu moro na Prainha e existe ali um ônibus Barra de Cavaleiro Jardim Leal. 99,9%, para não dizer 100%, pega o ônibus no Baixo Cavaleiro e solta no centro. Então, para que essa linha Barra de Cavaleiro Jardim Leal? Hoje ela cobra R$4. Essa linha tem que ser circular, tem que pegar no Barra de Cavaleiro, circular pelo centro e valer a metade do preço. Para que o ônibus Santa Marta, Bela Vista? Se você pega o ônibus na Santa Marta e vai para o centro, se você pega o ônibus na Bela Vista e vai para o centro. Para que o ônibus estrada Araruama, Periquita, Araruama? E assim sucessivamente. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos desmembrar essas linhas. Segundo, é ir ao governador e pedir para ele implementar logo essas barcas. Por quê? Porque nós vamos ir afetar diretamente as linhas intermunicipais, que o prefeito não tem interferência. E eu duvido a qualquer um de vocês, Roberto, Glauco, qualquer um que está nos ouvindo, se tiver equipacidade, se tiver as barcas, ninguém vai querer ir de ônibus. Todo mundo vai querer ir de barca, porque barca será 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar. Vai ser um transporte mais barato. E além disso, hoje você pega um ônibus, na pandemia, você leva 1 hora, 1h30 para chegar no centro do Rio. E leva mais 1h30 para chegar em Caxias. Então, na verdade, você perde 3 horas dentro do ônibus. Eu vou conceder ao trabalhador da Baixada, principalmente de Caxias, 2h30, pelo menos, de descanso diário, para ele ir para a igreja, para jogar bola, para ficar com a sua família,
vai ter um transporte mais seguro. O transporte de barcas será, na verdade, o transporte revolucionário. E essa lei não adianta eles falarem, é lei dica. Vocês acessam na Alerj e perguntam quem é o autor da lei. Não é projeto, é lei, gente. Lei das barcas, é lei do deputado Dica. Muito bem, Rádio Ativa FM 98,7, ativa nas eleições 2020. Candidato Dica, como o seu governo tentará melhorar o trânsito, a mobilidade urbana e resolver os problemas de acessibilidade que prejudicam principalmente portadores de deficiência? É verdade, as pessoas com necessidades especiais, elas não são respeitadas pela nossa cidade. Primeiro que eu nunca vi um órgão público não ter um atendente em Libras, né? Que se comunique com Libras, em Libras. Não existe. Eles não respeitam as pessoas de necessidades especiais. Segundo, todos os sinais serão sonoros, aqueles que alertam para aqueles deficientes visuais serem atendidos. Perto dos sinais e nas subidas das calçadas, nós utilizaremos aquelas calçadas táteis, que é aquela que permite o deficiente visual, principalmente, se guiar. Nós faremos em toda a cidade o acesso nas calçadas para a pessoa com deficiência. Todas as calçadas obrigatoriamente terão acesso, né? Nós vamos criar aqui um serviço de mobilidade bem especial mesmo para essas pessoas. Nós vamos tentar regularizar todas as calçadas, né? Obviamente que não é coisa fácil, mas nós vamos começar pelos grandes bairros, pelos grandes centros, né? A gente regularizar as calçadas, porque elas são muito irregulares, né? Nós vamos fazer um trabalho simples que não é feito hoje. Eu vou dar um exemplo: as pessoas começam a asfaltar a rua, o asfalto algumas das vezes fica lisinho nas ruas, mas o bueiro fica lá embaixo. Então nós vamos ter a regularização dos bueiros. Nós vamos ter um trabalho de limpeza regular dos ralos. Aí você vai falar, o que tem isso a ver com mobilidade? Porque quando chove, aquilo ali entope, você não pode andar. E se você começa a limpar com regularidade o bueiro da rua e os ralos e aquelas bocas de lobo, quando chove as águas vão escoar melhor, né? Então nós vamos trabalhar com a dragagem dos valões e dos córregos próximos dos bairros, que é também para você facilitar a mobilidade urbana. E nós vamos rever todo o trânsito aqui da nossa cidade, né? Eu acho ali que nós temos que rever a Brigadeiro, aquela preferencial, aquela linha, aquela parte ali seletiva dos ônibus, que acabou com a Brigadeiro. Nós temos que criar um mecanismo em que a pessoa possa parar ali e comprar, porque as lojas estão fechadas. A Brigadeiro daqui a um dia vai se tornar um cemitério, só tem ali banco. As empresas de carro ali, elas não se sustentam, o pessoal ali não se sustenta. Nós vamos criar também, né, aproveitar o ensejo, o grande feirão de carro todos os domingos. Nós vamos fechar ali antes do hospital Caxias Dó, nós vamos fechar até lá para depois daquela entrada lá do posto ali do delegado, e nós vamos fazer ali o grande feirão. Nós vamos botar ali o banco, nós vamos botar a financeira, e nós vamos fazer ali o grande feirão de venda de carros, que é para fomentar aquilo ali. As empresas dali, os lojistas, eles vão colocar o seu carro ali fora e vai ter o grande feirão todo domingo ali para as pessoas poderem comprar. Nós vamos fomentar a renda ali. Então, falando da mobilidade, aproveitei o gancho falar nisso. Nós vamos investir pesado na mobilidade urbana, se é que foi respondido aí. Nós vamos fazer um grande investimento na nossa cidade. E regularizar o solo, né? Nós temos que regularizar as ruas estão imperfeitas. Você vai para o interior da cidade, tudo esburacado, passamos ali agora as ruas todas acabadas. Então, a desastre. No centro até que está bonitinho, mas nos distritos, nos bairros, estão horror. Bom, candidato Dica, quais são os seus projetos para as áreas da cultura, do turismo, do esporte e do lazer? Da cultura eu tenho muita propriedade para falar, que eu sou o único político no Brasil que construiu um cine-teatro, que proporcionou
uma inauguração com o maior diretor de artístico da televisão brasileira, que é Carlos Mangas. Nós inauguramos. E eu queria, inclusive, quem está nos ouvindo aí, acessar no YouTube, Cine Teatro Ascarito. Foi o maior programa de cultura feito por um parlamentar no Brasil. Porque ali nós tivemos curso de formação teatral, nós tivemos ali lançamento de filme em quadrinhos, nós tivemos ali filmes diários ali, onde passavam por ali mais de 8 mil pessoas, 8 mil pessoas por mês, filmes atuais. Existia ali um convênio com a Warner, com a Broadway. Nós temos um cinema parado ali. Nós tivemos formação de artistas locais. Nós queremos investir na cultura, mas numa cultura como plenitude. Eu estou dando um exemplo do Cine Teatro Ascarito para saber que nós fomos bem ecléticos. Nós não investimos só na área de saúde, como nós tínhamos os nossos núcleos de saúde, mas nós tínhamos também e temos também o Cine Teatro Ascarito. Mas nós vamos investir no que o prefeito falou e não cumpriu, nas lonas culturais. Mas além disso, que eu acho mais importante, é você investir nos artistas locais. Nós vamos criar a Bolsa Cultura. Os artistas que estão iniciando, esse sim precisa da Lei Rouanet, esse sim precisa da Lei Rouanet municipal, para eles, na verdade, conseguir se integrar, interagir com a nossa população e conseguir entrar no mercado artístico. Não adianta você, e eu sou um crítico quanto mais da Lei Rouanet, e o governo federal está certo nisso, não adianta você dar 3 milhões para Ivete Sangalo, para o Hélio Safadão, e aquele artista que está começando agora não tem R$1 sequer, né? E outro negócio, você dá 3 milhões para esse artista, mas quando vai no show você ainda tem que pagar R$100. Outra coisa que eu sou radicalmente contra é o Teatro Raul Cortez cobrar peça. Ali tem que ser de graça. Todas as apresentações no Raul Cortez serão bancadas pela Secretaria de Cultura do município e será totalmente de graça. Nós vamos fazer sessões ali, 2, 3 sessões por dia, contratar artista para fazer de graça, porque aquele equipamento é nosso. Ninguém pode ganhar dinheiro em cima dos nossos equipamentos. Nós vamos investir na cultura nos distritos, nós vamos criar os cinemas dos distritos e nós vamos promover as apresentações artísticas no distrito. Isso sim é investir na cultura, porque até agora na nossa cidade não foi feito nada. O pessoal só sabe o que é cultura aqui porque ouve falar na televisão. Não há movimento nenhum da cultura na nossa cidade. Investir na folia de Reis, investir nas quadrilhas juninas, investir nos blocos carnavalescos, investir nas escolas de sambas que ainda estão disputando lá os grupos de acesso. Nós temos que investir aqui nisso tudo que foi abandonado. Infelizmente, nós vamos ter aqui o Festival de Quadrilhas, nós vamos voltar a ter aqueles carnavais do bloco, nós vamos ajudar a escola da nossa cidade, que eu sou um dos fundadores da escola. Eu fundei a Escola Acadêmico de Duque de Caxias, que é a escola que está aí, que é Acadêmico do Grande Rio, fundou lá do meu bloco, lá do Lambicop. Eu sou uma das assinaturas, infelizmente poucas pessoas sabem, mas eu sou um dos primeiros fundadores da escola de samba atual, que está disputando lá no... Eu invisto na cultura, eles não, eles falam que vão investir, eu vou investir de fato e de direito. Muito bem, candidato. Em relação ao meio ambiente, o que será feito para preservar as áreas verdes e os rios e também diminuir a poluição e o risco de novas enchentes em Duque Caxias? Primeiro investimento é tirar o prefeito, né? Porque o maior inimigo do meio ambiente é o prefeito, né? Inclusive ele tem um processo aí brabo aí do meio ambiente. Então, tirar o prefeito. Se eu tirar o prefeito, eu já estou ajudando o meio ambiente da cidade. Segundo, você fazer um programa que obrigue a medida compensatória, Roberto. Não adianta uma empresa chegar aqui e eles fingirem que estão fazendo com a medida compensatória. Você, para tirar uma árvore, você tem que plantar 1.500, 2.000. Você tem que fazer um projeto com as escolas municipais e fazer um grande replantio nas vias principais da nossa escola, da nossa cidade. Se vocês começarem a urbanizar, como o César Maia fez no Rio de Janeiro,
nós teremos aquelas ruas urbanizadas com aquelas árvores. Depois você vai ter o trabalho de limpar, mas você vai limpar folha, né? Você vai arborizar a cidade, né? Você vai ter que limpar os córregos da cidade. Você anda pelos distritos, tudo assoreado, Campos Elíseos, Nova Campina, né? Você tem que fazer um trabalho preventivo com esses córregos. Eles estão limpando agora aqui o Valão Caboclo, dizendo que enchente nunca mais. É uma mentira. Não pode fazer uma obra como foi feita naquela Canal Faria, que você reduziu o volume de água para sair. Então você tem que fazer um trabalho permanente. E acima de tudo, você fazer um trabalho regular na limpeza de ralo e de bueiro. Voltar aquelas máquinas Book Machine do centro, que incomoda, eu sei que incomoda, mas que tira ali caminhões e caminhões de areia, porque facilita a água escoar. E bater firme, nós vamos criar, junto com a Guarda Municipal, nós vamos intensificar com a Polícia Florestal, com o Ministério Público do Meio Ambiente, nós vamos ser rigorosos com a lei ambiental. Aquele que denegrir, aquele que burlar a lei, na verdade, vai ser penalizado e vai ser duramente fiscalizado pela Prefeitura. Candidato Dica, qual é a sua proposta de governo para acabar definitivamente com a falta de abastecimento de água em Duque de Caxias? Ô Glauco, eu não posso mentir para a população. Água é com o governo do Estado. Essa mentira o meu adversário já contou na eleição passada. O prefeito atual, meu adversário, falou que ia criar a Companhia Municipal de Água. Isso foi a grande mentira. Ontem nós tivemos em Nova Campina, está faltando água. Ontem nós tivemos em Saracuruna, está faltando água. Nós fomos na Vila Uruçaí, está faltando água. Tu vai aqui na parte aqui do meu bairro, aqui às vezes falta água. Saracuruna, Campos Elíseos, tudo está faltando água. Então não adianta você falar. O que você tem que fazer é uma parceria com a cidade. Por exemplo, a prefeitura paga água do colégio, da creche. O que a prefeitura tem que fazer é vir corrigindo esses buracos. Primeiro ponto, corrigindo esses buracos que a SEDAI faz e cobrar da SEDAI, deduzir. Fazer o quê? Se ela paga água, ela deduz esse serviço. Outro negócio, fazer complementação de rede. Nós tivemos em Barro Branco, Glauco, não tem água. Lá é poço artesiano, mas o esgoto é sumidouro. Você tem um sumidouro onde o esgoto vai para lá e 1 metro, 2 metros a pessoa furou o poço artesiano. Então, se não tem a rede de água, porque tem lugar que não tem nem a rede, a prefeitura pode fazer uma complementação de rede e a SEDAI pagar o município. Mas, Dica, a SEDAI não vai pagar. Não vai pagar, você deduz da água que você consome. Se a prefeitura paga 2, 3 milhões de água por mês, você deduz esse serviço que você faz. E você criar alguns reservatórios, por exemplo, na Vila Uruçaí, nós vamos criar um reservatório lá suspenso para 100 mil litros d'água, 200 mil. E dali você abastecer, ou com pequenos carros, ou tentar ligar. Isso você pode fazer. Mais do que isso, é ir no governador e falar: governador, poxa, toma vergonha na cara, tem 3,5 bilhões depositado para a SEDAI para acabar com o problema. Vamos lá concluir a obra do Morro do Motocross, porque se resolver o problema da obra do Morro do Motocross, você resolve o problema de Ana Clara, Cangulo, Saracuruna, Primavera, Campos Elíseos. Ainda sobra água para o 3º distrito, Santa Cruz, Parque Paulista, né? Mareê, Parada Angélica, Santa Luz. Se você começa a ter uma oferta de água, mais água vão sobrar para os outros. Eu vou afirmar aqui para você, morador de Xerém. Olha, nós perdemos a Marco Polo, 800 empregos diretos, 2.500 indiretos. Eu já soube aqui por uma grande empresa imobiliária que ali eles vão criar um condomínio. Já está faltando água aí, eu estou falando em água. Já está faltando água e vai continuar. Fora esse trânsito absurdo que você já não consegue entrar nem sair, e a especulação imobiliária tomou conta do seu distrito aí, do 4º Distrito Especial. E você já sabe quem é a grande especulação imobiliária, quem é que faz as obras que diz respeito à lei. Muito bem, agora Glauco, são 11h04, estamos se aproximando, né, do término da entrevista, quando a gente vai até às 11h e damos aí mais 10 minutos para cada candidato falar aí da sua plataforma de governo.
E agora falta 5 minutos. Eu vou fazer mais uma pergunta, o candidato acho que ainda dá para responder, e aí a gente vai com a finalização, ok, Glauco? Para a gente não ultrapassar o horário. Sim. Candidato, qual é o seu plano de governo para os bairros asfaltados do 1º Distrito de Caxias, que possui muitos problemas, como a falta de saneamento básico e de pavimentação? Os bairros mais afastados, né? Mais afastado, perdão. Mais afastado. Isso, primeiro perdão. a gente tem que criar um programa, é inadmissível, Roberto, em pleno século XXI, você está discutindo rua sem asfalto, casa faltando água. Em pleno século XXI, a gente tinha que estar discutindo aqui qual o cientista que nós vamos investir, na pesquisa que nós vamos investir, na escola ter informatizada. Hoje as escolas públicas, o aluno tinha que estar em casa com telefone, que a prefeitura tinha que dar estrutura para fazer o ensino remoto, não está estudando. A criança chegar e se alimentar. A discussão teria que ser outra. O asfalto, nós vamos fazer um mapeamento e vamos asfaltar essas ruas todas. Né? Nós vamos criar um mecanismo igual no primeiro governo do prefeito Zito. Nós vamos zerar os asfaltos da nossa cidade. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que nós vamos criar aí um mecanismo também de acesso a essas pessoas, né? Não adianta você chegar lá e você asfaltar e a pessoa não ter o trabalho, não ter uma escola. Você tem que urbanizar esses espaços. Nós temos que criar as casas das crianças, nós temos que criar as escolas, né? Nós temos que fazer com que essas pessoas também fiquem lá, para que não venham para os grandes centros. Nós temos que evitar esse êxodo, né? Que às vezes as pessoas estão lá no distrito e acham que aqui está bom e vem para cá. Então nós temos que começar a valorizar lá, né? Esse é o segundo ponto. Terceiro, que nós vamos criar um programa de saneamento muito grande, porque a cada real gasto em saneamento básico, no asfaltamento, saneamento, rua asfaltada, tudo direitinho, são menos R$9 que tu gasta na saúde. Então você gastando saneamento, tem dinheiro hoje no governo federal, o que eles não sabem é pegar esse dinheiro. Eles só estão usando mal e porcamente o orçamento, verba orçamentária de deputado, mas mesmo assim mínimo. Se você for lá em Brasília, tem projeto de saneamento para todo o Brasil. É só você ir lá, criar um mecanismo, apresentar projeto. Tem projeto urbanístico, tem projeto de iluminação, tem projeto de segurança, tem projeto de saneamento básico, tem um projeto da cesta básica. O que nós vamos fazer é fincar o pé em Brasília e trazer recursos para a gente fazer esse programa todinho. Candidato Diga, Duque de Caxias é um dos municípios mais violentos do estado do Rio, com elevados índices de roubos e de assassinatos, inclusive de casos de feminicídios. O seu governo vai atuar em conjunto com o Estado no sentido de reduzir a violência e aumentar a segurança da população? Eu vou criar o programa ProE. Já falei para vocês, nós vamos contratar policial ativo e inativo. O ativo na sua folga e o inativo nós vamos criar aquelas cabinas no centro, nas saídas e entradas. Vamos criar aquele Cosme Damião com 2 guardas municipais e 2 policiais fazendo ronda 24 horas nos grandes centros. Nós vamos diminuir, vamos ajudar o Estado, porque isso também é uma obrigação do município. Nós vamos aumentar as câmeras nos bairros e criar aqui com a central de comunicação aqui da prefeitura. Nós vamos ampliar esse trabalho, né? Até porque tem uma lei minha e eu vou obrigar, né? Foi um projeto que nós apresentamos, onde os bancos eram obrigados a colocarem câmeras fora das suas agências e interligar com o central de monitoramento da cidade. Então nós vamos, com o governador, pedir para que eles peguem essas pessoas, porque você imagina pela Brigadeiro, se todos os bancos, aquela lei é uma lei nossa, um projeto de lei nossa que foi feito uma audiência pública, se eles colocarem a câmara do lado de fora, nós teremos a Brigadeiro todas elas fiscalizadas, todas elas monitoradas. E você vê quantas unidades financeiras nós temos. Nós vamos criar esse mecanismo, nós vamos fazer aquele monitoramento, né? Se preciso, intensificar e vamos ajudar o governo do Estado. Nós temos que parar com essa história de dizer que segurança
é um problema só do Estado. Não, segurança é um problema nosso também. Nós vamos fazer a ronda escolar para as crianças. Nós vamos fazer um projeto de lei que nós vamos, com autorização dos pais, nós vamos fazer uma grande discussão, que é um projeto que monitora a criança quando vai para a escola. Ele sai de casa, ele vai monitorando até a escola, a gente sabe se a criança está estudando, se saiu de casa, se ela pegou uma van. Nós estamos aqui, nós já temos esse projeto em mãos, e nós vamos fazer um grande projeto de segurança também para nossas crianças, que é a grande preocupação nossa. Nos mais é pedir para tentar aumentar o contingente aqui, o número de policiais, que é um absurdo. Duque de Caxias ter 800 policiais, onde 1/3 vai para a rua, 250, 270. Porque é por escala. Nós temos 270. E foi inaugurado uma época uma UPP na Rocinha, onde existe uma comunidade com 100 mil habitantes, com 1.000 policiais. Isso é um contrassenso, é muito desproporcional, mas lá aparece a televisão, aqui não é. Nós temos que forçar o governador e botar um número suficiente policial, porque policial também não pode fazer milagre, né? Muito bem, candidato, eu quero agradecer a tua participação aqui. Agora eu deixo o senhor com as suas considerações finais, né? Está aberto para as suas considerações finais, e que o senhor fale por que o eleitor deve votar no Dica para prefeito de Caxias. Eu queria aqui agradecer a Ativa, nesse programa Ativa nas eleições 2020, agradecer o Glauco Rangel, ao Roberto Oliveira, né? A todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Na verdade, o que a gente está pedindo aqui é uma oportunidade para ser prefeito. Eu fui considerado o melhor vereador que a cidade já teve. E eu sou imodesto de falar, e foi público e notório, que quem desenvolveu um trabalho voltado para as pessoas do Caxias foi o vereador Dica. Fui o deputado considerado, deputado da Baixada por 3 vezes, o melhor deputado da Baixada, com 65 leis aprovadas. Então fiz bem como vereador, fiz bem como deputado. Agora, eu nunca tive a oportunidade de me apresentar à cidade como prefeito, né? A cidade, todos os políticos que por aqui passaram, se apresentaram e tiveram mandato, quase todos eles tiveram a possibilidade de ser prefeito. Eu nunca tive. Eu quero ser comparado. Eu quero pedir à população de Duque de Caxias que me dê a oportunidade de ser comparado. Eu preciso ser comparado aos prefeitos que por aqui passaram. E não adianta dizer, é novo. Eu não estou com discurso de novo, é um novo com experiência, entendeu? Eu não estou aqui questionando. Nós temos grandes candidatos, nós temos vários candidatos, mas eu estou pedindo uma oportunidade, porque já mostrei a todos da nossa cidade o que eu posso fazer, né? O que eu fiz como vereador e deputado, né? Eu sou do tempo de ser vereador, que o vereador dava jogo de camisa com nome atrás e se achava o melhor vereador. Eu sou do tempo de candidato, que o candidato fazia uma angu à baiana, botava lá cerveja e refrigerante, era o melhor vereador. E eu, quando eu assumi a vereança, eu coloquei saúde para a população. Nós colocamos ambulância 24 horas nas comunidades. Nós colocamos médico, dentista, segunda a sexta para a população. Nós colocamos fisioterapia em quase todo o primeiro e segundo distrito, só não conseguimos chegar a terceiro e quarto distrito, porque aquilo ali era feito por uma instituição. E é por isso, eu quero fazer isso como prefeito. Porque como deputado eu tive aquilo tudo, eu fiz aquilo tudo, imagina como prefeito. Como prefeito eu vou botar o governo próximo de você, eu vou botar a saúde próximo de você, eu vou dar a você, mãe, a possibilidade de trabalhar, porque eu vou cuidar do seu filho, eu vou dar a você, pessoa com necessidades especiais, o direito de ir e vir, que é o direito constitucional, né, garantido pela Constituição. Eu vou dar a você, idoso, a possibilidade de ser cuidado, de ser tratado e ser amparado pela nossa cidade. Eu vou dar a você, mulheres da nossa cidade, o direito de ter um parto garantido, de ter uma saúde garantida, de ter o projeto do Outubro Rosa garantido pela nossa cidade. E vou dar a toda a população a garantia de um grande governo, porque prefeito eu nunca fui. Por isso eu deixo aqui essa mensagem e digo a vocês que a hora é agora. Quem quer faz. E hoje só existe um candidato para vencer esse governo que se instalou. Se você é funcionário e não está recebendo, se você não está satisfeito com esse governo, vem com a gente, vem com Dica, prefeito 22. Ok, obrigado, candidato, obrigado pela sua participação aqui nos estúdios da Rádio Ativa. Aí foi, minha gente, mais uma entrevista
E hoje com o candidato Dica, né, prefeito da cidade de Duque de Caxias. Amanhã vamos ter mais um candidato. Muito obrigado aqui ao Dica, que você tenha uma boa sorte nas eleições, uma boa caminhada. E é isso, Glauco. Eu quero agradecer também a presença do jornalista Glauco Rangel. Peço ainda que os candidatos permaneçam ainda, para a gente que daqui a pouquinho está encerrando. Agradecer aqui o Glauco Rangel pela sua participação, pela parceria. Glauco, muito obrigado. E também as suas considerações finais aí, os nossos ouvintes que estão ligados na Rádio Ativa. É isso aí, Roberto Oliveira. Então, quero também agradecer aqui, né, ao candidato Dica, ao candidato do PL a prefeito de Duque de Caxias, Dica, né, por ter aceito o nosso convite e por ter comparecido aos estúdios da Rádio Ativa para conceder essa entrevista, que também foi muito importante, né, sobretudo para que o eleitor de Duque de Caxias pudesse conhecer melhor o candidato Dica e as suas propostas de governo para Duque de Caxias. Então, quero mais uma vez agradecer a você, Dica, pela sua presença, okay? E desejar uma boa campanha e boa sorte a você nas eleições municipais de novembro aqui em Duque de Caxias. Muito bem, Glauco. Terminamos aqui então a nossa Ativa nas eleições 2020. Mais uma entrevista com o candidato hoje, Dica. Amanhã tem mais um outro candidato e aí a gente vai dando sequência, já está quase já terminando. Já estamos já no 5º candidato, amanhã já é o 6º e aí a gente vai, né, fazendo com que a Rádio Ativa, a Rádio da Democracia, abrindo espaço para que os candidatos venham aqui falar da sua proposta de governo, do seu trabalho. Lembrando que confirmou a questão do debate, tá? Que vai ser às 19 horas, quinta-feira, na OAB Caxias, né? Acabou de sair o folder agora, as pessoas podem ter ciência que vai acontecer o debate. Então será na OAB Duque de Caxias. A Rádio Ativa vai transmitir ao vivo com imagem e também direto no rádio. Você pode acompanhar através das nossas redes sociais e também nas redes sociais da OAB, no site, também no YouTube. E acontece quinta-feira, 19 horas. A Rádio Ativa vai estar lá entrevistando os candidatos, né, conversando com os candidatos, que é muito importante. Fiquem todos com Deus, beijo no coração. Então até amanhã com mais uma, gente, Ativa nas eleições 2020. Amanhã a candidata é a Andréia Zito, a nossa candidata a prefeita também de Duque de Caxias. A entrevista é às 10 horas da manhã. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Esse foi mais uma Ativa nas eleições 2020. Horas e 18 minutos. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio cultural. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ativa FM em primeiro lugar, disparada na audiência. Coronavírus. Saiba como se proteger. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Alô, eleitor. Já pensou em
ser mesário voluntário. A cada eleição, mais de 2 milhões de brasileiros atuam como mesários, desempenhando um papel fundamental para a nossa democracia. Venha se juntar a esse time. Para cada dia trabalhado, você terá direito a 2 dias de folga. Além disso, caso você estude em universidade parceira da Justiça Eleitoral, poderá ganhar horas de atividades complementares. Cadastre-se hoje mesmo pelo site do TRE ou pelo aplicativo e-Título. Quando o assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, Tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja a sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Apoio Radioativa FM 98,7. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Você quer uma internet banda larga de altíssima velocidade? Venha para a WB Fibra. Planos com fibra óptica dentro da sua casa. 20 megas, R$55. 30 megas, R$79. 50 megas, R$99. 80 megas, R$119. Peça sua instalação pelos nossos telefones 2678-8902 ou 2677-0158 ou pelo nosso WhatsApp 99500-4958 ou 99226-9633. Acesse o nosso site wpfibra.com.br. WP Fibra, mais internet para você. Tá todo mundo ouvindo Ativa FM. Ativa. This is number one. Ativa FM. Um bom pagode começa assim, mano. Vamos chegando. Eu pisei na folha seca, vi fazer chua, chua. Eu também pisei na folha seca, vi fazer chua, chua. Chua, chua. Chua, chua. Chua, chua. Chua, chua.